bem, sejam todos bem-vindos. Então, a mais uma semana, não é, de nosso estudo semanal do livro de Romanos, Romanos para todos os dias, né? Na verdade, a gente está estudando o livro de Romanos para entender o livro, para vermos como nós podemos ser edificados e edificar também as pessoas que estão à nossa volta através do conhecimento, do entendimento das Escrituras, do entendimento desse livro, né, que é tão poderoso e grandioso para que a gente possa crescer na fé, na graça do Senhor Jesus. Existe uma ordem nas Escrituras que diz: antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Então, da Pedro tem essa ordem. Então, a gente está fazendo aqui é isso. Nós estamos crescendo na graça do Senhor e no conhecimento do Senhor através do estudo da sua revelação deixada até nós. E hoje nós vamos começar no capítulo 3, que na verdade é a continuação da condição do mundo que Paulo está colocando aqui no início da carta, a condição da raça humana. Ele está colocando no início da sua carta. No capítulo 3 ele continua no seu argumento de como a raça humana está do ponto de vista de Deus. Vou falar raça humana, é toda a raça humana, desde Adão. Capítulo 3, como eu disse, é a continuação. Nós estamos vindo lá do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, onde Paulo ele coloca este único assunto, a condição da humanidade. Em que situação se encontra a humanidade do ponto de vista de Deus com relação a esse relacionamento com ele, sua posição propriamente dita. Capítulo 3, verso 1, vou ler aqui alguns versículos. Versículo 8. Abra sua Bíblia. Vou ler aqui do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Aqui Paulo, então, ele começa a travar um diálogo imaginário. No capítulo 2, Paulo ele vem demonstrando ali sobre o juízo de Deus que nós vimos, né? Que é segundo a sua própria verdade, ou seja, a verdade de Deus contra toda a impiedade dos homens. E aí no capítulo 2, nós vimos que esta impiedade envolve judeus e gentios, envolve todo mundo. Que esse negócio de ser um povo escolhido, ou um povo que tem uma linhagem escolhida por Deus, que promessas de Deus e tudo mais, Paulo no capítulo 2 ele começou a mostrar ali que isso não tem nada a ver, que todos aqueles que pecam, que todos aqueles que não vivem debaixo, ou que não vivem na lei, ou que transgridem a lei, seja ela a lei escrita ou a lei natural, sim, que estarão debaixo do juízo de Deus. Então Paulo começa no capítulo 3 a fazer ele cria um opositor judeu, porque aí no contexto ele está falando para os judeus aqui, os judeus da cidade de Roma. Então ele cria um opositor imaginário judeu e ele vai apresentar aqui três objeções à condenação dos judeus. No capítulo 2, Paulo falou: você que é judeu e não segue a Deus, você está condenado tanto quanto qualquer outra pessoa. E ele ainda enfatizou de uma forma muito, muito dura. Você que é circuncidado na carne, mas não segue a Deus, aquele gentil que é circuncidado no coração é mais judeu que você. Paulo bateu na cara deles ali de uma forma muito forte. Então, ele continua a sua explanação revelada por Deus, né? Temos que a Bíblia é revelada por Deus. Então, ele se coloca na posição do opositor judeu que vai questioná-lo acerca disso que ele falou. Por quê? Porque ele sabe que o judeu, como ele era um judeu, ia questionar tudo isso que ele estava escrevendo. Então ele já imaginava, inclusive, quais eram os questionamentos que eles iam fazer. Então Paulo se coloca nessa posição e faz o questionamento. Também, logicamente, que responde aos questionamentos. Vamos ler dos versículos 8. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos.
principalmente porque aos judeus foram confiadas palavras de Deus. Algumas versões colocam oráculos de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentira. Está escrito, de modo que são muitas as suas palavras, prevaleces com julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando aqui um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem, condenação de tal merecido. Bom, vamos ler só até aqui, para com a leitura trecho de diálogo aqui. A primeira objeção que nós encontramos aqui é bem interessante. Como se fosse assim, olha, se isto é assim como você está dizendo, Paulo, quer dizer que se o simples fato de permanecer na raça, ou se de fazer parte da raça privilegiada, é a raça judaica aqui nesse caso, nesse texto, não nos salva do juízo de Deus, qual é então a vantagem de ser judeu? A primeira pergunta aqui, basicamente é essa. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Essa é a pergunta. Paulo se responde de uma forma bem clara e objetiva. Ora, a vantagem existe em muitos aspectos, principalmente porque aos judeus foram dados os oráculos, ou foi dada a palavra de Deus. Essa vantagem, pessoal, não é pouca. Essa vantagem não é uma vantagem pequena. Pertencer a um povo que Deus escolheu para se revelar ao mundo é um grande privilégio. Às vezes as pessoas se confundem. Ah, mas o judeus é um povo escolhido. Sim, certo. É um povo escolhido. A pergunta é: escolhido para quê? Essa é a pergunta que tem que ser feita quando nós ouvimos. Apesar de tudo isso que foi dito sobre os judeus, de serem o povo escolhido, logicamente as vantagens existem. Acima de tudo, como nós vimos, eles receberam a palavra, eles receberam do Deus encarnado. Deus encarnado, Jesus, deu. Eles tiveram um relacionamento com Deus, eles conheciam Deus, eles sabiam quem era Deus. Você olhar ou ler o Antigo Testamento, você vai ver um relacionamento de Deus com este povo e todos os povos circunvizinhos de povo hebreu ficavam admirados, eles não sabiam como isso podia acontecer. Como pode um Deus abrir o Mar Vermelho? Como pode um Deus criar uma coluna de fogo? Como pode um Deus fazer cair sustento ou comida, que é o maná do deserto, do céu? Como pode um Deus fazer uma senhora de 100 anos de idade dar à luz? Como pode um Deus fazer um morto ressuscitar? Como pode um Deus fazer um machado flutuar? Como pode, enfim, são muitos os milagres, são muitas as manifestações de Deus diante do seu povo. Como pode um Deus derrotar um deserto sem que o seu exército, o exército de Israel, levante uma espada? Como pode um Deus derrotar um exército gigante apenas com 300 pessoas? Então, o Deus de Israel era um Deus que se manifestava, diferente dos outros deuses circunvizinhos hebreus. Que era um Deus que recebia os sacrifícios humanos, recebia o sacrifício disso, o sacrifício daquilo, mas eles não se relacionavam com o povo como o Deus de Israel se relacionava, porque o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, era um Deus que estava ali presente.
não era algo inventado da mente do homem, como lemos em Romanos capítulo. Então, este povo era um povo privilegiado, é um povo privilegiado. É um povo privilegiado. Se os gentios têm a luz da natureza de Deus, da natureza, a revelação de Deus, tem o conhecimento intrínseco e tudo mais, o povo judeu não tem só isso. O povo judeu aqui tem muito mais. Receberam Deus encarnado e receberam a revelação. E ele coloca aqui, então, tem a segunda objeção, ou a segunda, como eu posso dizer aqui, objeção. Ele coloca aqui, e daí, né? E no versículo 3 ele coloca, que importa se algum deles foram infiéis? Seria como se ele estivesse falando assim, mas e daí se alguém, se alguns dos judeus, ou se alguns dos hebreus aqui são infiéis? Se alguns não creem, a incredulidade destes que não creem vai desfazer a fidelidade de Deus? Fácil, né? Muito bom ficar jogando a culpa nos outros, né? Se importa que se alguns no meio aqui são infiéis, a infidelidade desses alguns aí vai invalidar Deus? A fidelidade de Deus? Se alguns dos judeus têm sido infiel aos ensinos das Escrituras, aos ensinos de Deus, aos oráculos de Deus, que Deus colocou para nós, a infidelidade desses vai fazer com que a fidelidade de Deus seja invalidada, seja nula? Como pode isso? É o questionamento que eles estão. E este homem imaginário que Paulo criou aqui está fazendo para Paulo. Se algum deles não tem obedecido às escrituras, às revelações de Deus em si, tem pecado como os gentios pecam, a infidelidade, a rebeldia deles, vai anular a infidelidade de Deus? Vai anular a sua palavra, que promete imensos benefícios a nós, os hebreus? Povo. Esse é o argumento aqui. Quando nós lemos no versículo 3, que importa se alguns deles forem fiéis, a sua infidelidade anulará. Como nós temos visto e nós vimos no capítulo 2, o hebreu ele pensava que o simples fato de permanecer a linhagem é suficiente para garantir a vida eterna dele. Dependente das suas culpas, dos seus pecados, independente. É justamente por isso que Paulo coloca esta objeção aqui, esse diálogo imaginário. Porque ele acreditava que ele não ia ser condenado. Dependente da quantidade de maldade que ele. Então o apóstolo Paulo responde, o 4, de maneira nenhuma. E o de maneira nenhuma aqui é muito enfático. Muito enfático, por incrível que pareça. De maneira nenhuma é. Claro que não. Deus nunca vai deixar de cumprir as suas promessas, por uma questão óbvia, teológica. Deus deixar de cumprir a sua promessa, ele deixa de ser Deus. Porque ele não pode mentir. E mentir é pecado. E se Deus mentir, ele peca. Se ele peca, ele deixa de ser Deus. Então é impossível Deus pecar. Não existe essa possibilidade de Deus. Então é impossível Deus não cumprir a sua promessa. Tudo que foi revelado, tudo que foi profetizado, tudo que foi dito é justamente para que Deus cumpra a sua promessa. A infidelidade, a rebeldia do homem não faz inútil a fidelidade de Deus. Pelo contrário. E aí Paulo coloca, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, Deus é verdadeiro, Deus não mente. Deus não volta atrás. O homem sim é mentiroso. O homem volta atrás. O homem é enganador. Deus não. Então Paulo pega e responde colocando o homem no seu devido lugar e Deus no seu pedestal ao qual ele sempre deve ficar. No seu altar. Deus ele sempre vai guardar a sua palavra. Eu disse, ele não mente.
Mas nós não podemos nos esquecer, pessoal, de que a palavra de Deus inclui promessas. É verdade. A palavra de Deus inclui promessas para a igreja. A palavra de Deus inclui promessas para o povo de Israel de forma bem específica, categórica. Mas também a palavra de Deus inclui ameaças, correção. Ou seja, a mesma palavra que demonstra o amor de Deus também demonstra a justiça de Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Deus, ele não cumpre somente as suas promessas, ele também cumpre a sua justiça. Ele também cumpre as suas ameaças. Se você olhar o Antigo Testamento, novamente eu disse essa palavra, né? A frase. Você vai ver Deus libertando o povo do Egito. Ficaram 400 anos no Egito. Deus liberta o povo do Egito, eles chegam lá na Terra Prometida e tal. O que Deus quer do povo quando eles chegam, quando eles são libertos? Alguém consegue me dizer o que Deus requer do povo hebreu? O que Deus sempre quis do povo hebreu? Que o povo fosse fiel a ele, É isso. exclusivamente a ele. É Um povo isso. exclusivo dele. É isso. Só isso, mais nada. Deus só queria isso. Deus queria fidelidade. Fidelidade. Exclusividade. O que quer dizer fidelidade e exclusividade? Que o povo hebreu não adorasse nenhum outro Deus. Que o povo hebreu não colocasse nenhum outro Deus em seus corações. Que o povo hebreu prestasse culto somente a Deus e que seguisse os seus mandamentos. Fidelidade que Deus queria. Aconteceu isso ou não? Não. Não aconteceu. Mas eu vou fazer uma pergunta agora. Outra. É simples. Levou muito tempo? Ou isso aconteceu por muito tempo? Como é que vocês enxergam isso? O povo de Israel no deserto já buscou outro Deus. Vocês se lembram disso ou não? Bezerro de ouro. Aí beleza, Deus foi lá, corrigiu com mão de ferro o advento do bezerro de ouro. Corrigiu com mão de ferro mesmo. Aí depois houve uma outra confusão lá no deserto, o povo entrou em confusão, Deus foi lá e corrigiu de novo, porque o povo estava desobedecendo as leis que ele mesmo tinha colocado. Deus foi lá e corrigiu com mão de ferro de novo. Aí acho que parece assim, vamos ver se esse povo aprendeu, né? Mas beleza, a história continuou. Aí o povo herdou a Canaã, a terra prometida, tal, tiveram aquelas guerras, etc. Aquela condição. E o povo lá na cidade estabelecida, as tribos lá, cada uma no seu lugar, uma um pouco mais afastada, as outras mais perto, as 12 tribos, cada uma no seu lugar, etc e tal. E como foi então o dia a dia desse povo depois? Viveram em fidelidade a Deus? Sempre. Você lê o livro, por exemplo, de Juízes? É isso. Juízes é o povo pecando, aí Deus levanta uma pessoa e essa pessoa ergue o povo novamente, profetiza para aquele povo e tal, o povo volta-se a Deus e o povo prospera. Aí aquele juiz morria, seja lá o que acontecia, aí o povo caía novamente nos ídolos, caía novamente na adoração dos outros deuses, e aí vai, e o povo caía na mediocridade, o povo caía na desolação, e na pobreza, num monte de coisa. Aí o Perdi povo, as guerras. exatamente, em guerras constantes, era assim. Aí Deus levantava um outro juiz. O juiz era como se fosse um profeta, alguém que estava sendo levantado para despertar o povo do seu pecado, né? E os juízes é isso o tempo todo, é o tempo todo assim. E neste meio tempo todo os profetas são levantados, aí profeta X, profeta Y, profeta Z, um monte de profeta vai sendo levantado. E Deus agiu com muita misericórdia e graça. Mais uma palavrinha que eu acho que Deus agiu muito aqui, chamada longanimidade. Deus agiu com bastante longanimidade com o povo, porque Deus ele sempre avisou o povo: converta-se de seus maus caminhos, volte-se para mim, converta-se dos seus caminhos maus, adore somente a mim. Sempre o povo caía, Deus ia lá e levantava com maior paciência. Deus sempre restaurando o povo com maior paciência.
Até que chegou um dia que Deus começou a profetizar que ele ia corrigir o povo. Deus começou a falar por meio dos profetas: levantarei um povo, e esse povo virá contra ti, e queimarão tudo que você. E vocês serão levados escravos, ficarão escravos, serão dispersos por toda a terra, serão desolados e etc. Tal. E resquício daquilo lá existe até hoje, falando do cativeiro, do exílio babilônico. Deus, ele agiu com muita paciência até que o povo fosse levado escravo pela Síria, pelos babilônicos, etc. Agiu com muita paciência. Ou seja, Deus agiu com amor, longanimidade, mas chegou o momento em que Deus teve que agir com justiça. Deus é assim. E é assim com a igreja, é assim com a humanidade toda. Ele não muda. As promessas de salvação, elas são incondicionais, ou seja, ou condicionais para os hebreus, né? Vocês, olhando esse contexto aqui, tá, pessoal? Para os hebreus. Hebreus, olha, vocês chegarem até mim, vocês precisam seguir as leis. Seguir as leis. A promessa de salvação para nós, ela também é condicional. Como eu serei salvo? Através de Cristo. Como eu posso chegar a Deus? Através de Cristo. Então existe uma condição. É através de Cristo. Aí para o hebreu, é através das leis. Existia uma condição também. Ah, mas qual é o preço disso? O preço é muito alto. O texto bíblico diz: pela graça somos salvos mediante a fé. Mas a graça é porque essa salvação é dada a mim sem que eu tenha nenhum tipo de esforço, sem que eu tenha nenhum tipo de ação para que eu ganhe essa salvação. Mas ela não é de graça, ela custou o sangue de Jesus, que é bem mais precioso, podemos dizer. Então, nós não encontramos nas Escrituras, e o judeu sabe disso, tanto que ele busca na Torá essas coisas. Deus não promete salvar o judeu se esse judeu for ímpio. Não existe isso. Paulo está mostrando isso em Romanos. As promessas estão condicionadas à obediência. E se o homem desobedece, falando aqui do hebreu, né? Se o homem desobedece, a nós também, lógico. Deus tem que cumprir as suas ameaças, a sua justiça. Então, por isso ele coloca que Deus seja verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Por quê? Quem não obedece é o homem a Deus. Deus continua sendo Deus. O homem que não se firma na verdade. Deus continua sendo a verdade. Ou seja, nós que temos que ir até. Nós que temos que ir até Deus nessa situação, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por isso Deus vai castigar. Em seu castigo, ele vai demonstrar a sua fidelidade à sua palavra. Que está escrito: para seres justificados das tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Versículo 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Quando fala de modo que são justas as tuas palavras, está falando da palavra de Deus. A palavra dele é justa e vai prevalecer quando ele julgar. Por isso, todo homem é mentiroso. Ele é a verdade. O resultado do pecado do homem é que Deus se mostra implacável. É justo. E ele é fiel à sua palavra. Injusto e infiel seria se Deus não castigasse o mal. Que valor teria o sacrifício de Cristo se todo o mal fosse relevado? Então ele castigará o pecado. Seja este do gentil,
seja este do judeu. Paulo quer dizer todo mundo vai ter. A humanidade. Em cada resposta, então, Paulo ali ele encontra motivos para uma nova objeção e ele pega e faz mais perguntas. Olha aqui o próximo. Mas, e é o oponente imaginário que Paulo criou para fazer pergunta para ele. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? É aquele jeitinho, né? Que tá dizer aqui. Aquela, aquela forma de. Bom, então, se eu sou assim e desta forma a justiça de Deus vai ficar evidente, então é justo eu ser julgado? É lícito? Se a nossa injustiça traz às claras a justiça de Deus, não é injusto Deus aplicar a sua ira sobre nós, já que nós estamos mostrando para a humanidade a justiça de Deus? Olha só. Quer dizer, se o nosso pecado demonstra e faz ressaltar a justiça de Deus, se o nosso pecado serve de uma. Se o nosso pecado tem uma boa finalidade, não é injusto Deus nos castigar por isso, já que nós estamos mostrando isso? Deus está sendo injusto conosco, nos condenando? Nos condenando a algo que está trazendo bem para as pessoas? Este é o argumento. Meu pecado, trazido ao conhecimento das pessoas, justiça de Deus, por que ele vai me condenar no meu pecado, se as pessoas estão chegando até Deus por causa do meu pecado? Olha que lógica louca. A presunção aqui deste opositor imaginário que Paulo coloca é que o bom resultado do pecado automaticamente vai justificar o pecador. Paulo responde lógico, né? E ele, novamente, ele coloca, versículo 6. Certamente que não. Claro que não. Lógico, ele não ia responder diferente. E ele coloca de uma forma clara e objetiva. Se fosse assim, como Deus julgaria o mundo? Se o pecado serve para demonstrar a justiça de Deus, ou para demonstrar a justiça de Deus, para que serve o juízo? Se todos são pecadores, se todos aqueles que estarão diante do juízo pecaram. Toda injustiça é pecado, é uma violação à vontade de Deus. Você aprendeu isso. Por isso, a violação, o pecado, merece sua punição. Não é injusto castigar o pecado. Dependente se o pecado tem bons ou maus resultados, o pecado é pecado diante de Deus. E no desenvolvimento da resposta, Paulo ele inverte os papéis e ele mesmo se converte em um opositor. Agora ele vai pegar e vai se colocar. Paulo vai se colocar no papel do opositor. Ele vai inverter-se aqui para explicar isso. A gente só não pode esquecer a presunção aqui do seu pessoa que está dialogando com ele, e o fato de que o pecador redunda aqui na demonstração da justiça de Deus e justifica o pecador. Paulo leva esta presunção às suas conclusões lógicas. Olha, você falar que o pecado, seu pecado, vai levar a justiça de Deus ao pecador e por causa disso você pode ser justificado, não pode ser injustiçado? Peraí, então. Vou demonstrar aqui para você a falsidade dessa lógica. Não é injusto você cometer. E a primeira conclusão nós encontramos aqui na parte 6, como nós já lemos, né? Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Todo pecado definitivamente vai redundar na demonstração da justiça de Deus. Alguém abra Salmo 76:10. E outra pessoa pode abrir Êxodo
capítulo 9, versículo 16. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Exato. Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Posso ler? Pode? Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Exatamente. Como eu disse, todo pecado vai demonstrar a justiça de Deus. No final de tudo, Deus é glorificado em todas as coisas. Porque toda língua vai, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Independente do momento. É fato, é profético. Agora, se isto invalidasse a justiça do castigo de Deus, ele não poderia julgar não somente o judeu, mas ele não poderia julgar ninguém. Então, o castigo do pecado em todas as suas formas seria injusto e todo pecador poderia apelar à sua defesa dizendo: eu pequei para que a sua justiça fosse aparente. Tem lógica. Eu pequei por uma finalidade boa, Deus. Então o Senhor pode me condenar? Porque se este argumento fosse real, o julgamento não seria necessário. É isso que Paulo está querendo dizer. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Se esse argumento fosse real, não teria julgamento. Deus não seria glorificado com o cumprimento da sua justiça. A justiça de Deus não poderia se cumprir sobre esta base. Aí a objeção é falsa. Ainda ele traz aqui uma segunda conclusão a essa objeção desse imaginário aí, né? Versículo 7. Alguém poderá dizer ainda: se a minha mentira ressalta a verdade ou a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Quer dizer, ainda está no mesmo raciocínio. Ainda o imaginário aqui está falando: olha, se o bom resultado do pecado justifica, e a verdade de Deus fica evidente na sua glória por causa da minha mentira, por causa do meu pecado, eu sou condenado como. Se o bom resultado do pecado justificasse, Deus não poderia, de maneira alguma, diz o versículo 6, chegar ao juízo. Levar todos. Porque antes de qualquer coisa, se o pecado tivesse esta função, todos seriam justificados ao cometer tal pecado. Então não tem lógica. E o amigo aqui o interlocutor imaginário que está colocando aqui o pecado serve para alguma coisa? E Paulo está mostrando aqui para nada. Somente para te levar ao julgamento. Então tem a terceira conclusão de Paulo aqui, acerca dessa objeção que foi levantada. Versículo 8. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, e dizemos: façamos o mal para que venha o bem. A condenação dos tais é merecida. Por que não dizer, né? Praticamos coisas mas vamos praticar os males da vida para que as coisas boas venham. Que lógica doida. Se o fato de que o pecado serve para demonstrar que a justiça de Deus me livra do castigo, então vamos praticar os males para ficar livre do castigo. Vai contra tudo o que Deus sempre ensinou nas Escrituras, na Torá e tudo mais. Vai contra todas as coisas. Então, Paulo, ele colocou estas argumentações aqui para mostrar para aqueles hebreus que estavam lendo a carta que nada justifica o seu raciocínio de que eles não passarão pelo juízo. E não adianta. E não adianta. E aí, então, do capítulo 9 ao versículo 20... Pastor, Oi?
É mais ou menos assim o que a filosofia trabalha, alguns filósofos trabalham que se existe o quente, existe o frio. Para existir o frio tem que existir o quente, para existir a noite tem que existir o dia. E eu creio que Paulo, na época de Paulo, já tinha os estoicismos aí, e ele debatia com pessoas que tinham uma boa argumentação, só que a lógica, algo que é lógico, nem sempre é verdadeiro. E era nesse caso aí, eles falavam que para Deus nos perdoar, tinha que haver a prática do pecado. É mais ou menos dentro desse contexto que as pessoas falam. E hoje existe essa corrente até de outra forma. A pessoa, ele trabalha até diferente, falando assim, se Deus fosse tão bom, por que acontece tanta coisa ruim? É, Né? Ele trabalha mais ou menos nesse sentido. Então, se existe tanta coisa, é um inverso do que nós estamos falando, mas ele fala assim, como é que existe uma pessoa tão má, como existe guerras, doenças, as pessoas morrem, até falam que as pessoas boas morrem, né? é, E eles trabalham nesse contexto, querendo jogar a culpa contra Deus e não tem como Deus justificar o nosso pecado pela sua graça, pela sua bondade. E ele não entende isso. Ele acha que ele está no erro, porque se ele não fizer o errado, é como se assim, se eu não tiver o azedo, o amargo, não vai ter o doce. é. É mais ou menos nesse sentido. Então, para a vida existir, para Deus contrabalancear e salvar as pessoas, tem que ter o pecado. Eu tenho que pecar. É, é Mas a palavra de Deus, uma lógica doida, né? pode falar. Uma lógica doida, É né? uma lógica, é mais ou menos essa lógica que nós estamos vendo aí. É, Que a pessoa acha que ele tem que pecar para esse Deus perdoador, amoroso, para poder Deus. É como se fosse assim: para que Deus exista perdoando a gente, tem que ter o pecado, senão Deus não ia ter como existir. É como se fosse um Deus carrasco. Eu já ouvi muito isso quando fazia filosofia. Deus é um carrasco. Ele sim. jogou a gente aqui nesse mundo, foi embora e deixa a gente aqui pecando, morrendo, matando uns aos outros, para ele poder perdoar os nossos pecados. Não sei se os irmãos já ouviram isso das pessoas que não têm Jesus. Já ouvi muito isso. No âmbito filosófico tem muita esse raciocínio, né? A ideia, ou a filosofia do Deus morto, né? É o Deus que criou todas as Isso. coisas, formou todas as coisas e depois ele simplesmente largou tudo, deu as costas, virou para trás, foi embora e deixou a sociedade do jeito que ela quer ficar, entendeu? E no final de tudo ele se resolve, porque ele é amor. Então, isso para aqueles que ainda admitem a possível possibilidade da existência de um Deus. Mas esse diálogo que Paulo trava aqui com seu opositor imaginário, e inclusive com os judeus que ele tem falado aqui, ele está falando com os judeus aqui da igreja, lá na cidade de Roma, é algo que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Quantas e quantas pessoas hoje que são religiosas, né? que, que conhecem Deus, porque nós vimos no capítulo 1 que as pessoas enxergam Deus de alguma forma, seja pela natureza, seja pela criação. Deus tem as pessoas têm a consciência da existência de um Deus. Quantas e quantas pessoas são assim, que vivem da vida do jeito que eles querem viver, porque no final de tudo eles falam, Deus vai me salvar. A filosofia é, eu posso viver como eu quiser, da forma que eu quiser, da maneira que eu quiser. Mas Deus é amor. Partindo do pressuposto que Deus é amor, ele não vai me mandar para o inferno. Ele vai me salvar. Então, é essa ideia aqui. E esta ideia do universalismo, né, que é a salvação universal, é uma ideia que foi basicamente disseminada por algumas seitas pseudo-cristãs que mostrou para as pessoas que basta ela ser religiosa ou ser batizada ou fazer parte da igreja que ela é salva, independente do que ela faça.
independente da prática que ela tenha. Ela é salva. Que esta denominação pseudocristã trouxe esta ideia do judaísmo. Para o judeu independente do que eu faça, se eu faço parte do povo hebreu, se eu sou da raiz de Davi, da raiz de Abraão, eu sou salvo. É isso que Paulo está combatendo aqui. Entendeu? É isso que Paulo está combatendo. Então, existem estas tensões na sociedade sobre salvação e sobre estar com Deus e se viver a vida eterna com Deus. E, infelizmente, para muitos na sociedade, não importa o que se faça, desde que se acredite na existência de um Deus, se acredite na existência de um Senhor Jesus Cristo, mas não importa o restante. No final de tudo, chegar lá no final, eu vou ser salvo porque Deus me ama. Deus é amor. Não pode ser. É uma ideia herdada do judaísmo. Bem, só que daí, no capítulo, aí no versículos 9 até o versículo 20, Paulo ele vem falando novamente a toda a humanidade agora. Lembre-se, ele falou para o gentil, lembra que eu falei disso lá no começo, né? Ele deu a introdução e começou a falar sobre o gentil, falou ao judeu, agora ele vai pegar e vai falar para toda a humanidade. Por quê? Ele igualou o gentil e o judeu no mesmo patamar, porque o critério não é linhagem, o critério não é sangue ou raça. Então ele igualou todo mundo, agora ele pega e vai falar, a partir de agora do versículo 9, agora ele vai falar para todo mundo. Toda a humanidade. Depois que ele respondeu essas objeções, ele volta à sua tese, né? De que toda a humanidade inteira está sob a condenação. Essa é a tese de Paulo lá no início, que nós falamos. Isto prova e continua mostrando que tanto o judeu quanto o gentil estão incluídos nessa clara das Escrituras. Quando fala judeu e gentil, todo mundo. Todos serão declarados pecadores diante de Deus. Lembre-se, pessoal, Paulo está introduzindo a sua carta, ele está estruturando a sua carta. Condição do gentil, condição do judeu, a condição da raça humana, e depois ele vai trazer a solução. Paulo nem citou a solução ainda. Perceberam isso ou não? Ele nem citou ainda qual é a solução para a humanidade, já que está tudo zoado, como ele tem colocado. Então, nos versículos 9 a 19, ele vem colocando essa condição e dando como razão o fato de que, segundo as próprias Escrituras, ninguém pode ser justificado por meio de suas próprias obras. Aí ele vai, nesse trecho, ele vai enfatizar isso. Ele vai dizer para as pessoas, para os ouvintes, olha, ninguém vai ser justificado pelo que faz. Ninguém vai ser justificado. E o justificado aqui, para Paulo, é sinônimo de ser declarado justo diante de Deus. Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus pelo que faz na sua vida, pelo que faz no seu dia a dia. Versículo 20, ele diz já isso daqui. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E olha o versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impuros pecados anteriores. A partir do versículo 22 aqui, a partir do versículo 21, Paulo, então, ele começa a apresentar a solução para a humanidade. Solução para todo mundo. Eu quero ler o 2,25. Eu li o 3,25. 2,25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas
Se não obedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, não adianta você obedecer à lei, ou não adianta você ser circuncidado. Não são obras. Paulo vai destacar isso. Não são obras, não são coisas que realizamos ou fazemos. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, ele assevera que a situação do judeu certamente é muito melhor do que a do gentil, por causa do seu relacionamento com Deus, por causa do relacionamento de Deus para com o povo, podemos dizer assim. Então agora ele faz a pergunta. Versículo 9. O que podemos concluir então, depois que ele falou tudo isso? Depois que Paulo expressou tudo isso, depois que ele vem falando tudo isso, a posição do gentil, a posição do judeu, né? Que todos são pecadores, que o fato do judeu ser da linhagem hebraica, ser da linhagem de Abraão, o fato de ser circuncidado, o fato de tudo isso não leva a nada. Enfim, ele vem colocando tudo isso que nós vimos até agora, e aí no versículo 9 ele fala, qual é a conclusão que nós chegamos? A Bíblia pode colocar, e concluiremos então, ou em outras versões, podem colocar também, e se conclui? A pergunta, né? Na verdade, o que eu disse aqui. Temos nós, judeus, com alguma vantagem? Somos nós, judeus, melhor do que os gentios? O judeu acreditava que sim, como nós vimos no capítulo 2, de 17 a 20, isso. Eles acreditavam que eram melhores do que os gentios. Assumiu uma... Paulo reafirma aqui, pois antes, de forma nenhuma, versículo 9. Que diremos, pois? E concluímos então, estamos em posição de vantagem? Fala aí, judeus, hebreus. Ou você que acha que está na posição de vantagem porque é hebreu, ou gentil que acha que está na posição de vantagem porque não tinha lei escrita? Fala aí, estamos em posição de vantagem? Ele fala, não, não estamos. Não estamos. E aí ele é bem enfático. Já demonstramos que tanto o judeu quanto os gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, todos são pecadores. O judeu não é maior que o gentio, nem o gentio maior que o judeu. Lembra dessa tensão que eu disse, né? O judeu tem a lei, então eu sou maior. O gentio, não, eu não vou ser julgado porque eu não tenho a lei. Não, Paulo falou, todo mundo será. Todo mundo será. Todos são pecadores. Está exposto, será aplicado a todos os pecadores. Sua raça não vai te privilegiar e a falta da lei não vai te privilegiar. É escrita. O apóstolo Paulo, então, ele vai usar o Antigo Testamento para demonstrar essa verdade, essa triste realidade novamente. E aí, semana que vem, então, nós vamos ver aqui as citações que ele faz do Antigo Testamento para demonstrar aos judeus, hebreus que estão lendo essa carta, que tem saída mesmo. Oi, André, pode falar. Não, eu ia falar rapidamente que o fator igualador de tudo, né, tanto judeus quanto gentios, é a morte, né? A morte, ela vai visitar a todos, igualmente. E como a morte é uma consequência do pecado, né, é o salário do pecado, então, e é o fator igualador, né? Todos morreremos, né? Exato. Judeu ou não judeu, né? Todos, por quê? Porque pecamos. Exato. E Paulo vai falar exatamente isso, né? É o salário do pecado da morte. Aí ele vai falar, olha, o salário do pecado de vocês todos, morte. Ou seja, estamos no mesmo balaio de gato, galera. Isso aí. Estamos no mesmo balaio de gato.